Ok. Olá, programadores. Está aqui o Osvaldo. E bem-vindos então ao nosso curso de programação, ok? A nossa aula número 3 do módulo de Java, segundo módulo, ok? Essa então que será provavelmente a última aula, ok? De Java. Vamos então a isso, que é para pouparmos tempo. Ok, hoje vou fazer uma pequena introdução, né? Vamos então falar sobre classe, objeto, depois vamos definir, né? Vamos ver como criar ou definir uma classe em Java, como criar um objeto, como instanciar uma classe em Java, e depois vamos meter tudo isso em prática, criando, né? Fazendo código, escrevendo código no JGrasp. Ok, antes disso então tenho um pequeno anúncio a vos fazer. Ok, eu tenho recebido, né, várias propostas dos estudantes aqui no curso de programação, né, que a gente continue com uma outra linguagem de programação depois dessa, né? Então, só que uns, né, querem aprender a linguagem C, outros C++, outros C Sharp, Python, e ainda teve um interessado ultimamente que queria aprender programação web. Por causa dele é que eu estou aqui a fazer esse anúncio. Então, sim, eu aceito começarmos uma outra turma depois dessa, ok? Mas, no entanto, eu preciso da vossa ajuda, que é para definirmos qual linguagem de programação a gente vai fazer na próxima turma, ok? Então, você pode responder isso clicando aqui nesse link, né? Ou então respondendo mesmo no comentário no YouTube, né? Nesse caso estão a ver o vídeo no YouTube, ou eu também vou postar isso no nosso no grupo do curso de programação no Facebook, ok? Pode também comentar lá, ok? E ainda, quando receberem por e-mail, eu também vou escrever esse anúncio no e-mail, podem responder o e-mail, ok? Então, há várias formas. Caso clicarem no link, vão mais ou menos ver um formulário, sim, esse formulário, ok? Onde eu repito aqui a informação. E então, essas são as linguagens de programação. C, C++, C Sharp, Java, a programação web com PHP, Python ou uma outra linguagem que você quiser que não está aqui escrita, ok? Então, vamos a isso. Ok, introdução. Quanto ao procedimento ou modo de execução, ok, existem basicamente dois tipos de linguagem de programação. As linguagens procedurais, ok, ou declarativas, que é o caso do C, o Visual Basic, o Pascal, Delphi também e outras. E existem as linguagens orientadas ao objeto. Que é o caso, né, a linguagem do Java, que estamos a ver aqui, o C++, o C Sharp, o Python, o PHP, a partir da versão 5, Objective-C, Swift, Kotlin, entre outros. Ok, a programação orientada a objeto, né, que vamos estar a abreviar por POO, surgiu nos anos 70 e utiliza objetos como elementos fundamentais para a construção, né, de um programa informático. Então, quando eu digo objetos, eu quero que você imagine mesmo um objeto, né, um objeto na vida real, né, um objeto qualquer. Pois foi essa analogia, né, a comparação que o pessoal, né, que criou a programação orientada a objeto teve logo no princípio. Eu gostaria, por exemplo, que imaginasse um objeto na vida real, como por exemplo um carro, ok? E que é classificado da seguinte forma. Né? Existem Toyota, Mitsubishi, Renault, né? E depois os Toyotas também podem ter Corolla, Prado, Hilux, Mitsubishi podem ter Pajero, L200 e outros. Renault pode ter Logan, Duster, ou Duster, entre outros, ok? Então é isso. Na base, né, quando estava a criar a programação orientada a objeto, a primeira linguagem orientada a objeto, na Noruega, então eles tinham necessidade de classificar, né, os objetos, ou né, esses objetos da vida real. E o elemento raiz, né, na classificação foi então chamado de classe, ok? Classe. Por exemplo, aqui no nosso exemplo temos a classe carro, ok? Que tem várias derivativas, ou derivativas, que dele derivam vários elementos, ok? Então, cuidado. Eu sei que tem aqui literários inscritos no curso de programação, então, por favor, quando ouvirem as minhas pedras do português, por favor, não se sintam mal, ok? Tentam mais ou menos me compreender, ok? Yeah. O importante é que a mensagem está a passar, ok? Ok. Sendo assim, então, já é a classe? Não.
Aqui, classe primeiro, ok? Sendo assim, o que então é uma classe, ok? Classe, né, é o coração das linguagens orientadas a objeto, ok? Porque elas permitem criar objetos, ok? Então, o que é classe? Para entender para nós entender o conceito de classe, eu gostaria de usar o exemplo de carro, né? Como já usamos no exemplo anterior, carro, né? O carro o que é que tem? O carro tem um nome, né? O carro tem características ou propriedades, né? A cor do carro, o modelo, ok? O número de portas, ok? E depois o carro tem ações, ok? O carro efetua determinadas ações, por exemplo, ligar, desligar, acelerar, travar, ok? Gostaria então que vocês imaginassem o vosso carro de sonhos, ok? Eu meti aqui esse carro, não pensem, por favor, que esse é o meu carro de sonho, ok? Esse Pajero é antigo, se calhar o novo Pajero poderia ser, mas não é o meu carro de sonho, ok? Ok, então é isso. Aqui está o nosso modelo, né? A nossa classe, carro. Aqui são as características, esse é o nome da classe, que é carro. Aqui são as características ou propriedades do carro, né? Modelo, cor, número de porta, número de pneus, posição do volante, por exemplo. E aqui estão as ações que o carro pode ter, né? Ligar, desligar, acelerar, trabalho. Ok? Agora, se fixem nisso. Tem que se fixar nisso, que é para entender o conceito de classe, ok? Em programação. Vamos agora para o conceito de classe em programação. Ok, em programação a definição oficial diz o seguinte: né? Uma classe, né, é uma descrição ou abstração das propriedades e das ações de objetos. Ou seja, a gente em programação, né, de objeto, tem os objetos. O que são então esses objetos? Vamos ver depois o que são, ok? Mas pensem em objetos como sendo objetos da vida real, ok? Objeto. Objeto carro, objeto livro, objeto cadeira, ok? Ok. A classe, o que é que ela faz? A classe, ela vai descrever, ok? Vai descrever o objeto. Como assim? Ok, por exemplo, a classe carro, ela descreve, ok? O objeto, os objetos carros, ok? Ou seja, para um objeto ser carro, tem que ter modelo, né? As suas características têm que ser modelo, tem que ter cor, tem que ter número de portas, tem que ter número de pneus, tem que ter posição do volante, ok? E tem que fazer as seguintes coisas. Um carro, né? O objeto carro tem que ligar, desligar, acelerar e travar. Ou seja, a classe é a forma, ou é o modelo, desculpa, a classe é o modelo, ok? Dos objetos. Conseguem compreender? Classe é o modelo do objeto. Ela descreve os objetos, né, as características ou propriedades e as ações do objeto. Ok? Agora, em programação, as características são chamadas de atributos. Ok? Vou voltar. Essas características são chamadas de atributos e essas ações são chamadas de métodos. Ok? Então, o que é então um objeto? O que é então um objeto? Ok, já sabemos a definição de classe, ok? Que a programação, uma classe é uma descrição das propriedades e das ações dos objetos, ok? Uma classe, ela vai descrever quais são as ações e quais são as propriedades que um objeto deve ter, um objeto deve ter. Ou seja, uma classe é a descrição do objeto, isso a gente sabe. Ela serve apenas para construir objetos, ok? O que são então objetos em programação? Ok, vamos a isso. No nosso exemplo do carro, né, quando a gente criou a classe carro, descrevemos as características, né, ou atributos, nesse caso o modelo, a cor, o número de porta, e as ações, né, ou métodos, tipo ligar, desligar, acelerar, que um objeto de tipo carro pode ter ou deve ter, ok? Esta classe é usada para criar objetos de tipo carro. Por exemplo, Toyota, Mitsubishi, ok? Aqui no nosso exemplo, ok? Vamos então aqui, temos aqui a classe carro, ok? Com o nome da classe, com as características e propriedades da classe e com as ações da classe. Agora aqui temos o objeto Toyota. Aqui temos o objeto Mitsubishi. O que isso mais ou menos quer dizer? Ok?
que com essa classe carro, a gente criou o objeto Toyota. A gente criou o objeto Mitsubishi. Ou seja, aqui temos a forma de fazer carros, ok? A forma, o modelo de carros. E aqui temos, então, um carro criado usando o modelo, usando a classe, ok? O que se faz, então, quando a gente vai criar um objeto? A gente vai apenas meter os valores, ok? Em cada, vamos dizer, atributo da classe, ok? Modelo. Por exemplo, aqui, o nome desse objeto é Toyota. O modelo é Corolla, a cor é vermelho, o número de portas 5, número de pneus 4, posição do volante esquerda, ok? E ele tem essas ações: ligar, desligar, acelerar, travar. Ou seja, levando para a nossa analogia de culinária, uma classe é mais ou menos a forma de fazer bolo, ok? Você tem uma forma de fazer bolo, você pega a massa, né? A massa, coloca na forma e bum, tens o bolo, ok? Ou então em pedreira, né? Tu tens a forma de fazer blocos, ok? Você tem a massa feita com cimento e areia, coloca na forma, tiras a forma e bum, temos um bloco, ok? Então a classe é que nem uma forma, ok? E o objeto é que nem o bloco que saiu da forma, ou o bolo que saiu da forma, ok? Ok. Então, espero que comece já a ficar claro, né? Sendo assim, então, os objetos são criados ao instanciar uma classe. Essa palavra é nova e é um termo técnico, ok? Que quero que vocês aprendam. O que é então instanciar? Instanciar é simplesmente o ato de usar uma classe, né, a forma, para criar um objeto, ok? Quando a gente usa a classe para criar um objeto, diz que a gente está a instanciar a classe, ok? Está a criar um objeto, ok? No nosso exemplo, por exemplo, tem Toyota e Mitsubishi são então instâncias ou objetos da classe carro, ok? Por outra, né, em programação orientada a objeto, quando cria-se uma classe, dizemos que estamos a definir esta classe, ok? Então, instância, ou instanciar, instância e definir são termos técnicos que são muito correntes, são muito usados em programação orientada a objeto e quero que vocês coloquem isso na cabeça, ok? Resumindo então, né, o que é uma classe? Uma classe não é nada mais nada menos senão a forma, o gabarito ou modelo para criar objetos. O que é então um objeto? O objeto então é uma instância da classe, ok? É o elemento que veio então da classe, ok? O objeto final, ok? E é o objeto, quero que vocês saibam que é o objeto que é realmente executado pelo processador no código, ok? Vamos então ver isso com mais detalhes, ok? Como é feito então em linguagem de programação Java, mais especificamente. Em Java então a gente vai definir uma classe da seguinte forma: a gente vai meter aqui, né, public class, né, perdão, a palavra-chave class, depois o nome da classe, ok? Por convenção o nome da classe começa sempre com maiúscula, ok? E isso não, então, e geralmente cria-se uma classe em cada ficheiro, ok? E que por convenção o nome do ficheiro é o nome da classe. Se calhar eu devia meter aqui, que é para vocês terem isso em mente. Ok. Já só fazer isso. Ok. OBS. Vamos lá ver o nome da classe. Começa com maiúsculo. Maiúscula, tá bom? Maiúscula. Cria-se, né, uma classe num ficheiro separado. Ok? E o nome da classe é o nome do ficheiro. Ok? Já falei isso. OBS. Aqui. Ok?
por convenção. Por convenção. Ok, são então algumas convenções. E vamos a isso então. Como é que se cria um objeto ou como é que se instancia uma classe em Java? Em Java, para instanciar uma classe, um objeto, né? Para instanciar uma classe ou para criar um objeto, faz da seguinte forma. Ok? O nome da classe, ok? Depois, nome do objeto a criar, ok? Recebe o símbolo de afetação, né? Recebe. A palavra-chave new e depois, então, o nome da classe, seguida de abrir e fechar parênteses. Depois ponto e vírgula, ok? Carro, Toyota, recebe new carro. Ok. Fazendo assim, então, a gente criou um novo objeto Toyota, que é de tipo carro. Ok? E assim sendo, então, carro passa a ser um tipo de variável. Capiche? Ou seja, em programação orientada a objeto, a gente pode criar tipos de variáveis. Ok? Que são, então, as classes. Ok? Ok. Hora de código. Já falei muito, agora hora de meter isso em prática. Agora vamos então fazer uma aplicação em Java com as seguintes etapas, ok? Vamos primeiro criar uma classe cão, ok? Vamos, nesse caso, o nome da classe é o mesmo, observa os mesmos critérios com os nomes de variáveis, ok? Em algoritmo a gente viu então que uma variável não pode ter acentos especiais, ok? Ok, então essa classe cão vai ter mais ou menos a seguinte lógica. Ok, ela poderá ter derivativas, poderá ter vários elementos que derivam dele, por exemplo, pitbull, caniche, rafeiro, né? A classe cão, né? Cão é o nome da classe, terá mais ou menos nome e raça como atributos, ok? Como características, propriedades ou atributos, e deverá então ter o modelo ladrar, ok? Vamos então a isso. Só que a classe cão deverá ter as seguintes propriedades. Já vimos isso. Atributos, nome, raça, métodos. O método ladrar mostra no ecrã ok? Isso é a execução do método ladrar, execução ou a definição do método ladrar, ok? Tem que mostrar no ecrã a palavra ou a frase Depois então vamos fazer um programa principal onde a classe cão será utilizada, ok? Vamos instanciar a classe cão para criar um objeto pitbull. Vamos afetar o atributo nome do novo objeto com o valor max. E depois o atributo raça com o valor pitbull, ok? Depois vamos executar o método ladrar. Depois vamos mostrar o valor então dos atributos nome e raça, ok? Vamos então a isso. Aqui já meti a correção. Eu basicamente vamos fazer isso em, acho que saber a página a seguir, em 4 etapas, ok? Na primeira etapa, vocês vão criar o ficheiro Java com o nome cal, ok? Depois vão escrever o código abaixo e clicar em executar, né? O código abaixo é classe cal, né? Que é o mesmo nome do ficheiro, por convenção. Aqui então estão as propriedades, ok? Ou os atributos da classe. São tipo string. String é uma classe, um tipo de variável, ok? Classe. Eu não falei isso na primeira aula, quando falei sobre os tipos de variáveis, porque string é uma classe, ok? Não podia falar da classe string sem antes falar vos dar noção de classes, ok? String, o que é esse tipo de variável ou essa classe? Essa classe é o mesmo que a gente usou no primeiro módulo, em algoritmo ou lógica de programação. Usamos caráter, ok? Ou caráter. Só que aqui em Java e nas linguagens de programação, caráter é apenas um único caráter, tipo C, uma única letra, ok? Se você quiser albergar, né, se você quiser um tipo de variável que alberga uma frase ou uma palavra, então precisa de string, ok? E não apenas caráter. Caráter vai albergar apenas uma única letra, ok? Aqui string alberga uma frase ou uma palavra. Então é isso. Então public string nome, public string raça, essas são as propriedades da classe cão.
Depois o método ladrar, que apresenta então a palavra ou a frase Depois então a gente vai, na etapa 3, vamos criar um outro ficheiro Java com o nome meu programa, que vai ser o programa principal, ok? E que vamos executar, e que vamos então fazer o seguinte, né? Vamos instanciar a classe cão para criar o objeto pitbull, né? Cão, pitbull, ok. Isso tudo, ok? Vamos então ver isso na prática como é que é. Vou então abrir o JGrasp. Vou fechar isso que fiz de exemplo. Vou criar uma nova pasta. Vou chamar olha de código. Olha de código 2. Ok? Uma nova pasta. Olha de código 2. E ok, vamos então criar o primeiro. A nossa classe cal. Ok? Eu vou recuar, que é para saber mais ou menos o que é o classe cal. Ok? Com essas características aqui. Ok? Vamos lá. Podemos dizer apenas class cal ou então public class, ok? Sem problema. Ok, as propriedades então public do tipo string, nome, né? É nome e raça. E public também string, raça. Mas como sabemos que o Java, meu nome de variável não pode ter caráter especial. Então vai lá. São as únicas propriedades, os únicos atributos. Vamos depois meter então o método ladrar, criar o método ladrar. Vou dar um método, vamos meter também como público, public. Que o método ladrar vai voltar ou vai retornar, return. Se lembram quando demos sobre funções ou procedimentos em lógica de programação, no módulo 1? Ok. Um método não é mais, não é menos, senão uma função. Ok? Uma função ou um procedimento. O que a gente viu em lógica de programação. Uma função retorna um valor, ok? Um tipo de variável, e um procedimento retorna vazio, ok? Não retorna nada. Então, em Java é a mesma coisa. Quando retorna alguma coisa, né, um tipo de variável, a gente mete aqui o tipo de variável, por exemplo, int. Quando não retorna nada, a gente mete o quê? Se lembram? Vazio, ok? O termo vazio em Java ou em programação é void, ok? Então, public void ladrar. Ladrar não retorna nada, ele apenas mostra no ecrã a frase woo. Então é isso. O que faz então esse método, essa função ladrar? O método ladrar retorna então a frase woo. E como é que a gente escreve no ecrã uma mensagem para o utilizador ou uma frase? A gente então usa a instrução de saída de dado, system out print. Ok? Vamos usar o println, ladrar, vai voltar então, woo. Olha lá, ponto e vírgula. Ok? Acabamos então aqui por definir a classe desta cal, vamos meter a classe cão, save a classe cal, ok? O que é que nos pedem mais? Cão de ok, fazer o programa classe. Ok, vamos ver as etapas, ok? Tem uma pergunta aqui. O que acontece? Depois de escrever o código, né? Nos pedem aqui para executar. O que é que acontece? Vamos tentar executar isso, ok? Correr. Tá vendo? A mensagem no main method found in file. A aplicação, né, correu fish, né, sem erro, mas tivemos a mensagem a dizer que não temos método principal, ok? Não temos um método main, ok? O método main é um método de entrada para executar toda a aplicação, mas as classes, como são ficheiros à parte, ok? Eles não são executadas, são apenas uma descrição para criar objetos, então eles não têm método main, ok? Ou seja, as classes não são executadas. Vamos então fazer o que é que o programa nos pede para fazer mais? Ok, então vamos agora fazer um programa principal. Vou aqui escrever programa principal.
principal, onde a classe cão será utilizada, ok? Ok, então fazer a classe principal, criar um novo objeto, um novo ficheiro Java. Vamos chamar classe, meu programa, ok? Ok, esse meu programa é que tem que ter o método principal, o método main, a função principal, ok? Geralmente é public, é static, ela nunca torna nada, é void, o nome é main. Por convenção tem que ser sempre main, ok? Que é esse método que o processador vai tentar executar primeiro quando estamos a executar o programa. Ok, vamos tentar, eu gosto já de executar e salvar meu programa. Ok, vamos salvar assim mesmo. No main methods. Main methods não estava totalmente acabado. Precisamos fazer string, né? E args. Ok. Executar. Agora sim. Complete, sem mensagem de erro. Ok, nesse método main a gente vai usar então vai usar a nossa classe, ok? Vamos fazer então rápido, que é para não alongar o vídeo. Ok, vamos a isso. Vamos instanciar a classe cão para criar um objeto pitbull. Lembra-se como fazer a instanciação? Instanciando a classe cão, ok. O nome da classe, cow. O nome do objeto, pitbull, do novo objeto, ok? O símbolo da afetação, palavra-chave new. Depois então, o nome da classe, cow, né? E parênteses, ponto e vírgula. Ok? Vamos ver se isso está correto. Ok, está correto. Sem erros, executou. Ok. Instanciamos a classe com pitbull. Criamos então o objeto pitbull, né, de tipo cão. O que mais nos pedem? Afetar o atributo nome do novo objeto com valor max. Ok? E o atributo raça com valor pitbull. Ok. Como é que a gente então tem acesso ao atributo de um objeto, nesse caso, do objeto pitbull? Ok? Vamos fazer pitbull, ponto. Ao escrever ponto, a gente vai aceder aos objetos ou aos métodos aos atributos ou aos métodos desse objeto, ok? Então, é o objeto nome que queremos afetar max, é tipo string max, ok? E o atributo raça, vamos afetar com valor, vamos afetar com valor pitbull. Ok, eu gosto de executar, para ver se tem erro. Sem erro. Tudo funciona. Ok? O que mais nos pedem? Depois então vamos executar o método ladrar. Ok? Batemos então o método ladrar. Mesma coisa. Pitbull ladrar. Esse é o método ladrar. Ok? Ponto e vírgula. O que acontece? Vamos executar. O que faz o método ladrar? Ele mostra executei. Tem que mostrar. Ok? Executou. Viram então que até aqui deixa aqui abrir a classe call, né? Até aqui o não era executado, a classe ladrar não era executada. A classe ladrar não, o método ladrar da classe call não era executado, ok? Ela só é executada aqui quando foi chamada. Quando foi chamado esse método, ok? Ok. O que mais nos pedem? Para mostrar o valor dos atributos nome e raça. Vamos lá então. Vamos mostrar os valores. Como é que a gente mostra algo no ecrã? É com a instrução saída de dado, output, né? Print system, ponto println, não vou meter F. Vamos mostrar o valor de n, ok? O valor, pode ser
desculpa, de nome. Vamos mostrar aqui a variável, ok? Printf mostra é uma função, né, de saída formatada. Então, o formato para string é S, ok? Vamos meter o valor de raça, string S, então, e depois então vírgula. Vamos meter aqui vai a variável nome, ou atributo nome. Como é que a gente acede ao atributo? Fazendo assim, né? Ok, pitbull.nome. Depois, como é que acede aqui a raça? Assim, pitbull.raça, ou raca, ponto e vírgula, ok? Deixa eu limpar tudo isso. Vamos então executar. Ok. Isso aqui se executou. Depois então essa linha aqui, o valor de o valor de nome, perdão, max, e o valor de raça, pitbull, ok? Então, ok. Assim então temos a nossa compreensão de classes, ok? Como podem ver, eu acho que fazendo isso, agora você pode mais ou menos ver o que essa linha de código quer dizer, ok? Esse ponto out, esse ponto printf, ok? Vamos ver mais depois. Então, com o tempo, vocês vão compreender isso, ok? Vamos ver. Ok. Então, voltando à nossa aula. Ok, está tudo documentado isso. Então, acabamos por aqui. Ok? Muito obrigado, então, por ter acompanhado essa aula, que é a última aula do módulo 2 sobre linguagem Java. Ok? Mas como ainda faltam algumas coisas a cobrir, então eu vou dar uma aula extra, onde eu vou falar sobre tabelas, arrays, ok? Muito importante que vocês conheçam tabelas em Java, ok? Onde então vamos meter em prática aquilo que nós aprendemos em lógica de programação sobre tabelas, ok? De uma dimensão e de duas dimensões, ok? Então, se esse vídeo foi útil para ti, coloca um gosto, ok? E coloca um comentário, ok? Gosto de comentário. Diz que você aprendeu algo, ou diz que você gostou, ou então, se tiver alguma dúvida, coloca, ok? Ok, então, obrigado. Código é poesia. Tchau.